um teste apenas. E também tem a questão da avaliação, também que eu li alguma coisa sobre a questão de preconceito, porque na medida em que você é avaliado, diagnosticado com uma determinada doença, você pode ser taxado por ser aquela doença, vamos dizer assim, associar a sua pessoa àquela doença. Entendeu? Então, são uma série de fatores. E quais são os benefícios de eu avaliar alguém? Bem, em primeiro lugar, eu acho que a pessoa que está sujeita a uma avaliação é porque ela quer, né? É óbvio, né? Ou a família, no caso de uma criança, está precisando ser avaliada, né? Então, é importante que, como, né, há uma demanda por parte da família ou por parte do próprio paciente, então essa é a vantagem da avaliação, né? Para que se chegue a uma determinada opção de uma possível doença ou de um possível sintoma, né? Que esteja incomodando aquela pessoa. Mas alguém quer falar? Eu vi alguém mexendo no microfone. Não, né? Muito bem, gente. Acho que é uma boa. Você já tem aí uma boa relação com o que seria a avaliação, tanto com qual o sentido da gente avaliar, né? Eu acho que avaliar. Eu tenho um certo receio com esse termo, né? Avaliar. Porque sempre quando a gente fala em avaliar, a gente está falando em medir, até alguém falou, né? Quando eu tenho uma medição, eu tenho uma fita métrica, geralmente, pode ser objetiva, subjetiva, e geralmente tem ali como se fosse um certo e um errado. E é muito importante que no nosso trabalho, em especial, na psicologia e na psicomotricidade também, que a gente tenha cuidado com esse avaliar, ele vai nos auxiliar, como o Luiz falou muito bem, mas para a gente, e também o Luiz também apresentou a questão do perigo, né? Então a gente tem que, a avaliação, ela tem que ser um instrumento que enriqueça um processo. A avaliação por si só, ela não é definitiva. É muito complicado, por exemplo, eu não ser psicólogo de alguém, ou não ser psicomotricista de alguém, e as pessoas me contratarem só para fazer uma avaliação, né? Em geral, esse serviço existe, e no geral, o que a gente faz são várias sessões para que essa pessoa não seja vista só baseada nessa perspectiva da avaliação, porque muitos fatores, inclusive a gente vai estudar hoje, vão de fato interferir nesse processo. Então, avaliar ela é muito importante no sentido que vai complementar uma série de outras observações, que vai complementar uma série de outras orientações, mas ela não pode ser a finalidade por si só. É muito importante que ela surja dentro de um processo, certo? E como é que funciona essa questão do processo, né? Como a gente já tinha começado a falar, a gente está falando da integração, né? Da integração de vários fatores, que vão desde as questões afetivas. Quando eu falo de afeto, estarei sempre falando daquilo que me afeta, seja algo negativo ou seja algo positivo. Pessoas muito felizes, né? Ou pessoas passando por um estado de euforia. Eu tô lembrando agora não sei se vocês viram alguma matéria falando da Itália, por exemplo, que saiu do lockdown há uns 2 dias atrás. O pessoal indo pro meio da rua. Então, assim, muitas vezes o estado de euforia faz a gente fazer coisas que não é para fazer. Embora a cidade tenha saído do lockdown, a orientação ainda é manter distanciamento social. Mas acho que eles estavam, né, tão eufóricos, tão afetados, que, embora eles soubessem dessa informação, não estavam conseguindo processar e não estão conseguindo cumprir, né? Quando eu falo das questões cognitivas, eu estou falando aí de toda uma série de procedimentos que vocês já conhecem muito bem, que diz respeito a tudo aquilo que vocês estudaram em processos psicológicos básicos, aquilo que vocês estudaram ou vão estudar em neuropsicologia, né? Então, eu estou falando ali da atenção, da memória, da concentração, da percepção, de todos esses processos. Outra questão as questões motores, e essa provavelmente é a questão mais nova para vocês, né? O nosso desenvolvimento e os nossos relacionamentos com o mundo, eles vão acontecer através do movimento. O Vygotsky,
ele... Foi o Vygotsky? Não, gente, desculpa, o Vallon. O Vallon, ele vai falar que o movimento é o primeiro instrumento do psiquismo. De fato, quando a gente nasce, embora outros mecanismos ainda não estejam bem elaborados, o movimento ele já existe, o bebê já nasce, né, se mexendo, já nasce chorando. Então, tudo isso não deixa de ser uma construção motora que vai se expressando ao longo da vida e a gente precisa avaliar. Então, assim, e é essencial você conseguir integrar todos esses mecanismos para a sua intervenção terapêutica, principalmente dentro da psicomotricidade. Embora dentro do processo psicológico, vou tentar sempre fazer um paralelo, né, de uma avaliação psicológica para uma avaliação psicomotora. Existem horas que elas se diferenciam, mas existem pontos que são muito comuns, né? Então, na avaliação psicológica também, a gente vai avaliar toda essa estrutura. Pensando aí do ponto de vista psicológico, falando agora como psicólogo, por que eu preciso avaliar essas questões motoras? Muitos transtornos mentais, ou muitos processos demenciais, por exemplo, eles vão estar associados a um declínio nas questões motoras. Geralmente, pacientes psicóticos ou pacientes depressivos, eles tendem a ficar lentificados, pacientes entrando em processos demenciais tendem a mudar a marcha, né, que é a forma como anda. Crianças que não conseguem botar a palma do pé no chão, né, ali pode estar alertando para algum processo de alguma dificuldade motora que pode reverberar depois em outras questões cognitivas. Então, é muito importante que a gente fique ali atento a esses processos. E essas avaliações, elas podem ser feitas com uma infinidade de instrumentos, né? Que geralmente esses instrumentos, eles são instrumentos que foram estudados, são instrumentos que foram validados, passaram por todo um processo de testagem para que, de fato, a gente tenha números que se aproximem ali de uma realidade. Lembrando que todo teste, né, ele tem ali um valor que se aproxima da realidade. E que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai escolher os testes para ver se aqueles testes realmente vão dizer ao nosso público. Vou dar um exemplo. Inclusive, esse exemplo nem é com teste de psicomotricidade. Vocês estudaram o teste de atenção concentrada? Sim, estudamos, sim. Pelo menos, eu me lembro dele. Pronto. Esse é um teste bem simples, né? Acho que vocês vão lembrar. Você já deve ter passado por ele no Detran. E nesse teste, gente, vocês chegaram a ler o manual dele todo? Sim. Eu fiz esse teste com o professor Raimundo Holanda na faculdade. E, na verdade, não é só um teste, são vários, né, de atenção concentrada. Eu fiz desses testes de atenção concentrada, achei interessante. Eu acho que foi há um ano atrás com o professor na faculdade. Muito interessante esses testes. Eu gosto muito de dar o exemplo da atenção concentrada, por exemplo, é o AC. Por quê? Se você pegar o manual, eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de chegar perto do manual, vocês vão reparar que eles têm, por exemplo, métricas diferentes. Faz diferença, sim, se o teu paciente, ele tem, dependendo da quantidade de anos que ele estudou. Eu não sei se vocês repararam que lá atrás, por exemplo, eles têm métricas diferentes para a região do país, para gênero. Então, existem, sim, especificações, né, pelo menos no teste de atenção concentrada, que é um teste muito antigo, é um teste que já foi muito estudado. É claro que, às vezes, um teste mais jovem não tem tanto estudo e não tem tanta referência. Mas esse teste, que já é um teste já bem consagrado, vocês vão ver que existem muitas métricas diferentes. E isso é muito importante, né? Para evitar, por exemplo, quando a gente vai escolher um teste, sempre quando a gente vai avaliar, a gente precisa avaliar se esse teste ele vai dizer respeito à minha realidade. Outra coisa que eu acho que é importante dizer para vocês, muitas vezes a gente pega testes importados. Eu vou pegar ali um instrumento de rastreio americano e vou trazer para o Brasil. Para esse processo, precisa haver todo um processo esqueci o termozinho, mas é como se fosse uma validação cultural. A cultura americana é muito diferente da nossa, né? Assim, por N motivos. Então, muitas vezes, algumas perguntas, elas não vão fazer sentido
né, elas não vão se fazer compreensíveis para a população daqui. Então, é por isso que é preciso ser feito todo um processo de adaptação. E muitos instrumentos que podem ser muito bons e efetivos para alguma comunidade, né, para alguma especificidade, para outra já não podem ser tão interessantes. Por isso que é importante que vocês façam aí um processo de estudo, né, que quando vocês forem escolher os testes que vocês vão usar, vejam se eles realmente são, digamos assim, se existem pesquisas na sua região, com o público que você vai trabalhar, para ver se de fato ele é efetivo, né, para o que vocês estão procurando. E lembrando também, vocês já devem ter visto isso com o Raimundo, que quando a gente está trabalhando testes, a gente nunca vai trabalhar um teste sozinho. Geralmente a gente precisa trabalhar uma série de instrumentos para que de fato eles nos ajudem a formatar, né, a formatar aí um kit para que eles se complementem, né? Que esse olhar possa ser complementado e que a gente não vá fazer nenhum tipo de pré-julgamento baseado em um instrumento, em um resultado, porque com certeza isso aí vai ser devidamente pobre. E, obviamente, que os instrumentos, eles vão variar aí, dependendo das características da pessoa, da idade, da demanda, do que está sendo avaliado. Teve uma aluna da noite que ela veio me perguntar em relação à ansiedade, por exemplo. Ela está pesquisando, estudando aí a questão dos transtornos mentais. A gente pode, sim, trabalhar muito a psicomotricidade com transtornos mentais. E o termo, inclusive, que a gente usa quando vai trabalhar, inclusive aproveitar aí nesse período de pandemia, acho que é uma coisa interessante até para vocês pesquisarem. A gente usa muito esse termo na psicomotricidade, que é o termo relaxação, né? Que é exatamente, acho que até vi hoje de manhãzinha um jornal local, convidou alguns terapeutas para darem dicas aí para as pessoas relaxarem, se acalmarem. A psicomotricidade também vai trabalhar muito com isso, porque a gente trabalha muito com esse movimento corporal, né? Com essa, tanto com essas respostas corporais a nível de avaliação, tanto também como essa questão corporal como trabalho terapêutico, tá? Agora vamos à anamnese, né? Alguém tem alguma dúvida? Não, por mim está tranquilo, professor. Então, nosso primeiro passo ali para uma avaliação psicomotora é fazer uma anamnese. A anamnese, essa que vocês já estudaram, né? Anamnese. Essa anamnese, geralmente, ela se constitui numa entrevista, que ela pode durar até mais de uma sessão, dependendo do caso, dependendo da forma como a família comunica, ou como a própria pessoa comunica, né? Essa entrevista, geralmente, ela é semi-estruturada, embora ela tenha uma estruturação, uma série de perguntas, essa entrevista também, ela pode ser aberta a novas perguntas, a novas questões, e é nesse momento, gente, que a gente vai construir um rapport com o cliente, né? É nesse momento que a gente vai começar a construção de vínculos. Então, é muito importante, né, que você esteja realmente disponível para esse processo. Em geral, o processo dentro da psicomotricidade é um processo muito intenso, em que a pessoa vai se colocar ali literalmente de corpo e alma. Então, é muito importante que a gente esteja realmente aberto. Um outro instrumento que a gente vai utilizar muito, lembrando que o psicomotricista não necessariamente é um psicólogo. Então, eu não estou falando aqui do HTP, tá bom? Embora vocês já tenham estudado o HTP, provavelmente, eu estou falando aqui de uma outra forma de olhar, que é uma técnica que a gente vai utilizar não só com psicólogos, mas com professores, fisioterapeutas, educadores. Eu até tenho esse livro aqui em casa. Não sei cadê. E chama O Desenho da Família. Quando você vai trabalhar a questão da avaliação do desenho. Vocês estudaram no HTP, mas eu indico muito que vocês leiam. Eu tenho 2 livros tão legais, eu vou ver se eu acho e mandar para o grupo para vocês darem uma olhada na biblioteca da Pitágoras. Que eu acho que são 2 instrumentos. Eu gosto muito de trabalhar com desenho. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A letra de vocês mudou muito? Sim. Ao longo da minha vida, sim. Minha letra era muito assim, a minha letra era, digamos assim, regular, e hoje em dia ela é péssima. Mas embora a sua letra... horrível.
a sua letra tenha mudado, né? Você ainda, quem pegar um texto seu, sei lá, de 10 anos atrás e o de hoje, vai saber que é da mesma pessoa? Eu confesso que não sei, professor. Não sei, assim, nunca pensei sobre isso, mas é uma coisa que me incomoda bastante. A minha letra não está tão boa, porque nos últimos, quando surgiu o computador, que eu sou da era de antes do computador, né? E quando surgiu o computador, aí eu comecei a deixar de escrever. Então, essa falta de exercício fez com que eu acho que meus dedos ficaram duros, não sei o que foi, não sei o que aconteceu, só sei que eu passei a escrever bem menos à medida que os anos foram se passando e tudo que eu fazia no computador, digitando, inclusive na minha época também tinha máquina de escrever, manual e elétrica, e aí foi piorando. Eu acho que eu fui desaprendendo, na verdade. Minha letra ficou muito feia. Eu queria até mudar, isso aí foi um dia. Tenho vontade de mudar, tornar minha letra melhor. Mais alguém, gente, que quer falar sobre a sua letra? Sua letra mudou tanto assim ao longo da sua vida? Eu acho que a minha mudou mais agora nesse período de faculdade. Foi onde eu percebi mais, assim. Diferença, né? Mas, gente, no geral, eu gosto muito de usar trabalho com desenho. O exemplo de vocês não me ajudou muito, não. Por quê? Porque, no geral, quando a gente trabalha a questão do desenho, embora a nossa letra mude, é óbvio, né? Inclusive, muda com o nosso humor. Se a gente está mais apressado, nossa letra vai ficar mais feia. Se a gente está aborrecido, vai aparecer na letra. Né? Se você está feliz, você vai caprichar mais, você vai com mais calma, você vai com mais cuidado. Então, a nossa letra, eu gosto de trabalhar com desenho, né? Eu gosto de trabalhar com essa perspectiva, exatamente porque a gente coloca as nossas emoções nesse processo. Quando vocês estudaram HTP, eu lembro que tem uma parte do HTP que a gente até levanta a folha e olha a força que você coloca na escrita, né? Então, na nossa letra, gente, desenhar, escrever é uma coisa tão simples, né? É tão barato você comprar folha, você comprar canetinha, lápis de cor, e você consegue acessar tanta coisa. Então, eu acho que essa é uma leitura que vocês não deviam deixar de fazer, que é a leitura, tanto estudar melhor a questão do HTP, eu acho que é essencial para a formação de vocês, uma lida aí. Por mais que você não resolva aplicar o HTP no seu consultório, como muitas vezes eu não aplico, eu prefiro trabalhar o desenho livre, né? O desenho que eu vou falar para vocês daqui a pouco, esses desenhos que eu vou aprofundar um pouco melhor daqui a pouco, é um recurso muito, muito bom e permite a gente entrar nesse universo. E quando eu estava falando da letra, no geral, embora a nossa letra vá variando ao longo da vida, vá sofrendo aí alterações, mesmo quando você pega a sua letra de hoje, a sua letra de alguns anos atrás, você vai perceber que existem elementos que são permanentes. E esses elementos que são permanentes, muitas vezes eles vão dizer respeito à sua personalidade. Aí eu volto a falar um pouco do desenho, né? Quando uma pessoa está num processo comigo, quando eu tenho um desenho, e por isso que a gente fala muito, guardem, né, o material dos pacientes de vocês. A gente vai, muitas vezes, quando a gente está fazendo um desenho com a criança, a gente está olhando principalmente para esses elementos que vão dizer respeito àquele momento atual. E quando a gente vai construindo um vínculo, uma relação com a criança, com o adulto, com quem quer que vocês estejam atendendo, e vocês vão poder acompanhar a evolução desses desenhos, né? Vocês vão poder acompanhar a evolução desse traço. Aí sim vocês vão conseguir começar a entender o que quais são os traços da personalidade e quais são os traços que estão dizendo respeito àquele momento atual, àquela vivência específica. Então, é por isso que eu gosto muito de trabalhar com desenho, gosto muito de trabalhar com escrita, porque nos ajuda muito a adentrar nesse universo de uma forma simples, e a gente já consegue ali ter, a partir daquilo ali, vários indícios para onde trabalhar. Quando a gente fala da técnica do desenho, existe o desenho em conjunto com a família, e geralmente a gente pede para essa criança, adulto, adolescente ou até idoso desenhar a sua família, né? A gente já tem esse primeiro olhar aí sobre essa estrutura que é a família, essa estrutura essencial, fundante, né, na nossa construção da nossa psique, e a gente também vai avaliar a questão do desenho da figura humana. Lembrando que no processo de psicomotricidade, a gente vai adentrar nesse universo que é o corpo. Aí eu vou lembrar vocês de nossa primeira aula, né, que a gente falou muito sobre o corpo, o lugar do corpo.
E que muitas vezes os nossos sujeitos que vão nos procurar, eles nunca tiveram essa reflexão, nunca tiveram esse contato. Muitas vezes, trabalhar com criança na psicomotricidade acaba sendo muito mais fácil, porque as crianças, pelo menos as escolas, essas escolas da primeira infância, elas valorizam muito esse trabalho corporal, então elas acabam até tendo uma certa facilidade. Já pessoas mais adultas, adolescentes, adultos e idosos, já faz um bom tempo que eles estão desconectados, né? Chega um momento na vida escolar que se para de falar sobre o corpo. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma política, né, de educação e saúde, uma política de educação em relação à questão da sexualidade. Então, realmente, a pessoa aparta ali do seu corpo, nesse sentido de estudo, nesse sentido de aprofundamento, nesse sentido de construção de uma relação saudável com esse corpo. Então, muitas vezes, trabalhar com esse público acaba sendo um pouco mais difícil. E a figura humana nos permite ver, né, alguns traços conscientes e inconscientes em relação a esse sujeito. Alguma dúvida? Vamos lá. Então, meus amores, a avaliação psicomotora, geralmente, ela é padronizada, né? Então, assim, a gente vai ter algumas estruturações, como a gente já falou, a anamnese, a questão do desenho. Tem um livro muito bom, menina, é tanto livro que eu tenho que mandar para vocês. Deixa eu anotar aqui. Livro de desenho. Tem um livro muito bom que eu vou mandar para vocês, que tem várias baterias, né, de avaliações psicomotoras, e que, obviamente, vocês vão montando a de vocês dentro da demanda, dentro da realidade, do público, e principalmente dos instrumentos que vocês têm acesso, né? Lembrando que, vocês nunca, agora que eu me lembrei, se a gente tivesse num período de aula tradicional, eu teria levado vocês no CREAS, geralmente a Iola me deixa levar os meus alunos lá, que é um espaço físico, né, para vocês conhecerem uma sala de psicomotricidade. Então, vai depender muito dos recursos também que a sala, né, que o terapeuta tem para trabalhar. Lembrando que montar uma sala de psicomotricidade não é muito barato, né? Existem vários equipamentos, vários instrumentos que podem ser trabalhados e utilizados. Em geral, muitas vezes essas salas de psicomotricidade elas acabam sendo espaços compartilhados, porque realmente varia ali de, sei lá, de 3 a 20 mil reais montar uma sala dessa, só de equipamento, né? Então, realmente não são equipamentos baratos. Outra coisa importante quando a gente vai fazer a anamnese é a gente tentar compreender a queixa e a história de vida de quem está procurando atendimento, né? Então, assim, isso é muito básico. É sempre tentar casar um pouco dessa história com o sofrimento, né, com as dificuldades que essa pessoa está vivendo. Então, em geral, a gente vai trabalhar essa questão da identificação, né, quem é esse sujeito, de onde é que ele vem, suas relações sociais, quais são qual a sua comunidade, onde é que ele está inserido. A gente vai trabalhar também, muito importante, a questão da queixa, né, qual é a queixa, qual foi o motivo que fez ele procurar ajuda. E também a questão dos antecedentes pessoais, né? A questão da concepção, da gestação, condições de nascimento. Lembrando que muitas das questões neurológicas que afetam crianças, elas vão surgir aí nesse processo, tá? De concepção, gestação, condições de nascimento e desenvolvimento. Eu já falei para vocês que existe um termozinho hoje que a gente fala que a gestação dura 2.000 dias. Não, eu não. Eu conversei sobre isso com vocês? Não. Pronto. O que acontece, né? Hoje em dia, já uma série de profissionais que trabalham com desenvolvimento, eles já estão falando que hoje a gestação ela tem que durar 2.000 dias. Aí, Carla, não era só 9 meses? 2.000 dias não dá 9 meses. É mais ou menos a metade disso. A gente fala hoje muito na questão dos 2.000 dias, porque os 2.000 dias, eles vão representar ali aproximadamente os 2 anos da vida do bebê. Então, os 9 meses da gestação, mais os 2 primeiros anos. Hoje, os estudos estão muito, muito inclinados a perceber
que esses 2 primeiros anos de vida, eles são muito importantes para o bebê. Se algum de vocês assistiu o começo da vida, vocês provavelmente já ouviram falar nisso. A criança, esses 2 primeiros anos, como são os 2 primeiros anos a nível neurológico, por exemplo, nos 2 primeiros anos que o bebê tem o maior, a cabeça da gente é a época que mais cresce. Então, é realmente quando há a maior expansão das conexões, né, cerebrais, é o período que cresce, inclusive, de volume, de tamanho. Então, é um período de realmente muito desenvolvimento. A gente nunca mais na vida vai se desenvolver tanto e tão rápido como do 0 aos 2 anos. Então, a gente considera um período realmente essencial. Hoje, a gente já fala que 70% de quem nós somos estão associados ao meio ambiente e só 30% está associado aos genes. Então, a gente acredita que até questões genéticas, como doenças, como predisposições para algumas questões, elas podem ser mudadas nesses 2 primeiros anos de vida, através de práticas de alimentação saudável, de vida sem estresse, de cuidados. Isso vai explicar porque que muitos países europeus, a licença maternidade, gente, é de 2 anos, e não só de 6 meses, como aqui no Brasil, que essa licença está de 4 meses no serviço privado, 6 meses no serviço público, e essa licença está muito mais associada à questão da amamentação, né? Mas a gente já tem esse trabalho, então hoje a gente orienta muitos pais da importância dos 2 primeiros anos de vida do bebê, por conta dessas questões. Então é muito importante, esses 2 primeiros anos são muito importantes, é por isso que a gente tem que aprofundar na anamnese essa concepção, a gestação, condições de nascimento e do desenvolvimento, da alimentação, do sono, das manipulações e hábitos, né? Como é que essa pessoa ela é no dia a dia, a questão da escolaridade, do trabalho, da sociabilidade, da sexualidade também. Muitas vezes alguns terapeutas têm dificuldade em falar sobre esse assunto, principalmente porque é nas primeiras sessões. Mas é uma questão muito importante que precisa ser investigada. A questão de doenças, né, outras doenças físicas, lembrando a vocês que qualquer transtorno mental ele é exclusivo, eu preciso ter certeza que não há outras questões biológicas por trás, né, desenvolvendo esse sintoma. Inclusive, ontem eu assisti um seriado novo, assisti só um episódio, chamado Black Box. Alguém já ouviu falar? Netflix, é? Não, é no Globoplay. Como é o nome, né? Black Box. Caixa Preta. Caixa Preta. Esse seriado, ele é um seriado contando uma história de uma neurologista que ela é bipolar. Aí vai mostrar toda essa... Vai tentar ali falar um pouquinho sobre os mistérios do cérebro. E o primeiro caso é o caso de um rapaz que ele tem um surto psicótico do nada. Ele não tinha... Lembrando que, geralmente, as pessoas que desenvolvem esquizofrenia, geralmente é um processo evolutivo. É muito difícil você, ter um surto psicótico do nada, né? Geralmente, a pessoa vai dando ali indícios que ela está adoecendo. E segundo a história do seriado, o rapaz adoeceu do nada. O mais comum seria encaminhá-lo logo para um psiquiatra, mas ela desconfia, né? E ela resolve fazer alguns exames de imagem e ela descobre que ele está com um tumor, está comprimindo ali uma área límbica que está fazendo com que ele esteja tendo esses processos psicóticos. Então, ele opera e fica bem, dá tudo certo, e ele fica assintomático, né? Então, muitas vezes... Um parênteses, por isso que é importante os exames, né? Fazer exames, né? Às vezes o problema não é na mente, é no cérebro, né? Isso é muito importante, porque se a gente começar a padronizar e começar a pensar, assim, só do ponto de vista da psicoterapia, do modo geral, a gente vai estar, de certa forma, se arriscando muito, né? É importante saber o histórico médico do paciente, né? Gente, com certeza. É muito importante a gente fazer essa exclusão aí de questões fisiológicas, para que, de fato, a gente não esteja buscando fazer um tratamento de uma coisa que não necessariamente diz respeito. E para a gente também ser mais preciso, ontem eu assisti o seriado, até comentei, né? Que, quantas pessoas hoje não estão sendo tratadas para uma coisa e o problema é outro, né? Muitas vezes, até por questões de como é que se diz? Até por questões de acesso, né, gente?
saúde mental. Inclusive, eu indico que vocês leiam uma matéria da Folha de São Paulo, eu acho, falando sobre nossa próxima pandemia, né, gente? Provavelmente a nossa próxima pandemia aí vai ser de saúde mental. Os números lá nos Estados Unidos já cresceram muito, né, de pessoas tendo danos mentais. Aqui no Brasil, o que a gente já tem de pesquisa também já mostra um aumento muito significativo de pessoas, do consumo de medicações psiquiátricas, do consumo de álcool, de drogas. A gente não tem esse dado, porque, enfim, a droga é ilegal, né, a venda, mas de álcool que é legalizada, a gente já tem aí um aumento muito significativo de casos de ansiedade. Acredito eu que vocês e nós teremos muito trabalho. E a gente aí está muito preocupado, né, com o avanço rápido. Na verdade, a gente já vinha de uma epidemia de saúde mental, isso aí não é de agora, mas a gente acredita que a pandemia vai acelerar muito e vocês terão muito trabalho. Então, é essencial, né, que a gente tenha sempre esse diálogo aberto com a medicina, com outros profissionais de saúde, porque sim, né, nós não somos isolados, né, do nosso corpo e mente, isso funciona junto, e para a gente ter um diagnóstico aí mais preciso e um prognóstico mais positivo, é muito importante que se trabalhe junto e que se faça um trabalho, olhar esse sujeito como um todo, tá? Inclusive também olhar essa questão do ambiente familiar, desse ambiente social que esse sujeito vive, e também históricos de antecedentes familiares, lembrando que aqueles 20%, 30 a 20% dos genes, né, que são muito fortes em quem nós somos, ele existe, ele é real, e muitas vezes estão associados à questão da saúde mental. Então, saber se a família tem histórico vai nos ajudar ali a pensar em algumas hipóteses, tá bom? Em relação aí uma dúvida, né, geralmente muito comum. Em relação à criança, você faz anamnese? Sim, é possível, né, mas tanto crianças ou pessoas que não podem responder por si, a gente pode fazer uma entrevista com os pais, ou com o responsável, ou com o cuidador dessas pessoas. No caso, se você vai trabalhar com uma pessoa muito desorganizada, né, que não tenha realmente muitas condições de falar sobre si, nesse nível mais intelectual, a gente chama a família para conversar, a gente faz parte desse histórico, pede para que alguém que seja responsável nos ajude a entender melhor. Então, geralmente, a gente pede aí esse apoio. Mas também é muito importante conversar com o sujeito, né? Porque o nosso paciente é aquele que a gente vai tratar. Então, entender quais são as demandas dele, né? No geral, às vezes, a demanda dos pais é diferente da demanda da criança, né? Eu já trabalhei muito com idosos, então a família chega com uma demanda, mas o idoso tem uma outra demanda. Então, é muito importante que a gente também escute o nosso paciente, que a gente não deixe de fazer, né? Esse momento de construção de vínculo tão importante, que é as primeiras sessões com ele, para que a gente consiga fazer uma anamnese bem rica, tenha bastantes elementos para trabalhar. Aqui eu também estou falando sobre a questão de uma entrevista ser feita em conjunto. Eu gosto muito de trabalhar, principalmente com adolescentes. O que eu percebo é que, geralmente, as crianças, elas não se incomodam muito de eu falar com os pais, elas não ligam, assim, a maioria das crianças não liga. A gente até fala para as crianças que nossa consulta é sigilosa, que se a gente precisar falar com os pais, vai ser para fazer alguma pontuação, dar alguma orientação, mas a gente não conta o que aconteceu nas sessões para os pais, né? Mas, geralmente a minha experiência é que as crianças não ligam muito. Já os adolescentes, eles não gostam que a gente vá conversar com os pais. Então, em geral, o que eu proponho quando eu vou trabalhar com adolescente é fazer uma entrevista em conjunto, né? Então, assim, as devolutivas com os pais, nesse processo de orientação, que é o natural, eu pergunto se a criança deixa falar com o adolescente, permite, ou então se eles não querem participar. Então, muitos querem participar, assim, é bem interessante esse momento, é bastante rico, assim. Geralmente, quando a gente consegue sentar todo mundo e fazer uma coisa em conjunto. Eu desenvolvi, já há alguns anos, um jogo, que não tá aqui em casa, senão eu mostrar para vocês. Ou tá, não sei. Deixa eu olhar se tá aqui em casa, gente, só um minutinho. Não, gente, não tá. Eu desenvolvi um jogo já faz alguns anos,
que é uma brincadeira que eu chamo, é uma anamnese em família, né? É um joguinho de tabuleiro com algumas provas, que o nome do jogo é Vamos Conversar a Família, né? E nesse jogo, é um tabuleiro que tem várias provinhas e que também tem várias perguntas, mas as perguntas são perguntas que dizem respeito à família, tá? Nesse jogo, as famílias elas vão se mostrar, né? Assim, por exemplo, porque muitas vezes o discurso ele é um discurso fantasioso. Não, a nossa família é super unida, a gente se dá muito bem, todo mundo se adora, todo mundo se respeita. Aí a gente está jogando, isso é muito comum, gente. Quando a gente está lá na brincadeira, aí tem uma prova. Geralmente os pequenos ficam mais excitados e querem, tipo, vai, minha vez, não vou fazer, ou querem responder pelo pai. Ou muitas vezes o pai fica brigando. Toda vida quando a criança quer se mostrar mais espontânea, o pai vai e puxa a criança em prol da espontaneidade dela. Então, nesse jogo, a gente consegue ver como é que a família funciona. Além dessas perguntinhas, né? Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma pergunta lá que é assim: qual foi a última vez que você mentiu? E eu estava fazendo esse jogo com a criança, foi um menino, filho, que pegou. Aí falou assim, vale, eu nem lembro qual foi a última vez que eu menti. Aí a irmã dele, deixa de ser mentiroso. Aí ela pegou, contou uma mentira dele, por causa de uma prova. O menino se empolgou. Ele contou mais umas 10 mentiras que ele tinha feito. Ficava o pai e a mãe olhando assim pra mim, né? Assim, como que diz, meu Deus, esse menino tá mentindo isso tudinho pra mim, eu nem sabia, né? Então, assim, muitas vezes muitas coisas se revelam nesse jogo. Uma outra coisa bacana que no jogo também tem são algumas provinhas. Por exemplo, tem determinadas casas do jogo que tem provas do tipo cante uma música, conte uma piada, faça uma dança. E essas coisas que tiram a pessoa do seu lugar comum, às vezes responder é mais fácil, é importante para a gente ver como é que essa família interage. Então, assim, eu já vi coisas lindas do tipo o pai com vergonha, né, de dançar, então todo mundo se levantou para dançar com eles. Ou então toda a família cantando uma música juntos. Geralmente eles trazem músicas afetivas, né? Que tem uma história afetiva deles, que tem uma questão de relacionamento deles. Assim como eu já vi também quando cai, né? Em ter que dançar, em ter que contar uma piada, dos filhos fazendo hora com o pai, né? Piorando a situação, mostrando um clima ali de animosidade que tem na família. Então, é uma brincadeira. Geralmente essa sessão, dependendo da quantidade de pessoas na família, dura ali entre 1 hora e meia, 2 horas. Mas a gente consegue perceber muita coisa e avaliar muito o movimento da família. Não estou com ele aqui em casa, né? Eu mostrava, mas acho que eu tenho algumas imagenzinhas. Se der, depois eu mando para vocês, tá bom? Alguma dúvida? Não, professora, nenhuma. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do desenho, né? Por que o desenho com a família? A ideia da gente, quando a gente vai trabalhar essa questão do desenho, é avaliar como é que acontece essa interação entre pais e crianças, né? Então, assim, como é que é esse desenho? Qual o tamanho? Qual é a proporção que cada figura da família tem nesse desenho? Quais são as cores que são utilizadas? Qual a proximidade que os desenhos têm uns dos outros, né? Então, tudo isso vai nos dar vários elementos para a gente pensar e tentar compreender um pouco melhor como é essa interação entre as crianças, entre as pessoas, os membros da família, né? Então, assim, em geral, como é que a gente vai fazer esse primeiro contato, né? A gente vai apresentar para a família. Esse desenho ele também pode ser feito em família. Pedir para todo mundo sentar pertinho um do outro. A gente vai entregar as folhas, né? Que vai cobrir toda a extensão da mesa. E a gente vai dar aqueles conjuntinhos de caneta, né? Aquelas canetinhas. E a gente vai combinar, pedir para que eles combinem entre eles para desenhar nessa folha. Eles podem fazer um só desenho, do qual cada um faz parte, ou fazer cada um desenho separado. Né? A partir dessa consigna, a gente vai deixar essa família trabalhar.
Então, desde o momento em que a pessoa se senta, a gente vai ver, né, qual é a posição da criança, como é que eles se sentam, como é que eles, a relação, né, como é que eles se aproximam um do outro, como é que eles vão trabalhar ali em família, a escolha do lugar, né, que é feito pela própria criança. Foi um dos pais que indicou, a gente já consegue ver muita coisa. A gente também vê como é que é a relação, como é que eles vão combinar as coisas, né? Se vai ser uma família que tem um acordo, se vai ser alguém que vai mandar, alguém que vai comandar, se a criança vai buscar o seu espaço, se há um espaço para diálogo, se eles vão resolver fazer o desenho juntos ou o desenho separado. E depois que a família conclui o desenho, a gente vai pedir para essa família contar uma história do que eles desenharam. Dessa forma, a gente vai ver também não só a questão motora, não só a questão relacional, mas também a questão da verbalização, né, de cada uma das pessoas, dos conteúdos simbólicos, né, dos relatos que cada um trouxe. Tudo isso vai falar para a gente como é que ocorre, né, os modos de relação dessa família, se são duais, se são triangulares, né, se há diálogo, se é uma família democrática, se é uma família autocrática. Vai falar muito sobre esses processos. Alguma dúvida? Eu vou seguir. Então, o desenho da família, o desenho da figura humana. No desenho da figura humana, ele vai nos ajudar a revelar as etapas maturativas de acordo com o modo do esquema do corpo representado graficamente. Gente, se vocês quiserem, a minha próxima aula de desenvolvimento 1, eu vou falar sobre isso com um pouquinho mais de profundidade. Eu acho que vai ser sexta-feira. Como as aulas ficam gravadas, se vocês tiverem interesse, eu vou mandar para o Instagram de vocês a aula, que eu vou falar um pouco mais disso com profundidade, tá certo? Eu acho que é bem legal, porque a aula deles é só sobre isso. Eu gostaria, professora. Eu acho que vale muito a pena. O legal, assim, é muito importante destacar para vocês que a gente tenta fatiar os conteúdos, mas os conteúdos, eles se intercruzam o tempo todo. E eu acho que essa aula, que vai ser, inclusive, sobre Piaget, sobre representação, eu acho que vai complementar muito essa aula de hoje. Eu acho que não custava nada vocês assistirem ali um pedacinho, acho que vai enriquecer bastante, tá? Então, o tipo de desenho vai revelar as etapas maturativas, né? Então, até determinada idade eu tenho uma determinada expectativa, até determinada idade, outra idade eu já tenho outra expectativa em relação ao traço, em relação aos elementos, à elaboração do desenho. Então, assim, o desenho em si me ajuda um pouco a observar em que fase do desenvolvimento essa criança está. E isso é muito importante que vocês conheçam, né? Porque essa geralmente é uma grande questão do nosso trabalho, entender, inclusive a disciplina deles é de desenvolvimento, entender em que fase essa criança está, porque muitas vezes a criança não tem um problema, não há um problema, ela realmente ainda está um pouquinho atrasada na fase do desenvolvimento, ela só precisa ser estimulada para que de fato ela consiga, né, chegar ali naquela expectativa que geralmente a gente tem em relação ao processo de desenvolvimento da criança. Ou então, muitas vezes, é uma cobrança excessiva dos pais, da escola, né? A criança está na fase adequada, o que ela apresenta é o que a gente espera, mas muitas vezes há uma expectativa dos pais. Eu, como psicóloga, eu tenho várias amigas que têm filhos, eu observo muito isso. Gente, o que eu recebo de vídeo no WhatsApp das minhas amigas, conhecidas, mandando vídeo dos filhos, dizendo, olha, isso aqui não é normal, e na verdade é super normal, né? Principalmente agora, nesse período, está todo mundo confinado dentro de casa, porque muitas vezes é uma expectativa, né, que as pessoas têm em relação aos filhos, e que muitas vezes não se configura num processo de realidade. Aquela criança daquela idade só pode se comportar daquela maneira. Outro comportamento é que seria diferente. Então, em geral, a gente espera... Só um segundinho, gente. Em geral, a gente espera que no desenho, né, a gente consiga trabalhar ali algumas fabulações, né, que vão revelar aspectos do mundo interno da criança. Então, quando ela vai começar a contar histórias, quando ela vai começar a trazer a fantasia um pouco, a gente consegue ir acessando coisas mais profundas desse mundo da criança. A gente vai pedir para a criança desenhar uma pessoa e depois é interessante fazer uma série de perguntas que ajudarão a projetar
seus conteúdos internos em ligação com sua imagem consciente do corpo e seus sentimentos enquanto sujeito, por exemplo. O que é que você está fazendo? Onde é que você está? Qual o seu nome, a idade, qual é o sexo, né? Qual é o gênero, qual é o sexo desse desenho que você fez? O que é que essa figura mais gosta? O que é que chateia essa figura? O que é que deixa ela triste? Então, perguntas como essa vão nos ajudando a direcionar um pouco, acessar um pouco esse mundo interno da criança, tá? Professor, uma pergunta. Ótimo. E sobre os desenhos, aqueles desenhos mais simples, né? Os desenhos mais que a criança faz, que coloca só a cabeça e um traço que é o tronco, e aqueles desenhos bem mais simples, né? Uhum. Dá para se trabalhar com esse tipo de desenho também? Sim, dá para trabalhar assim. Em geral, esses desenhos que a gente vai chamar de grafia de palito, a gente espera ali até uma determinada idade, é considerado normal. Depois, a gente já espera que essa criança elabore mais. Realmente, você tem bem menos elementos para trabalhar. Você pode estimular a criança, por exemplo, nessa avaliação. Ah, você não acha que esse vestido podia ser colorido? Ah, você não acha que essa criança poderia ter outros elementos? Para você ver se tá. Porque assim, existe aquela criança que vai ter uma certa preguiça, né? E às vezes você faz o desenhozinho de palito ali por preguiça. Às vezes, que não é muito comum com criança, talvez com adulto vai ser bem mais comum. A pessoa não desenha tão bem, fica com vergonha e acaba não querendo. Vai aqui naquele palitinho ali porque é o mais simples, o mais básico. Então, assim, a gente também tem que ter cuidado com isso. Pode ser um pouquinho de preguiça da criança ou do adulto, pode ser realmente insegurança, então, para não se mostrar com um desenho feio, ela acaba fazendo um desenho muito mais simples. Mas sim, né? O palitinho tem sim uma forma da gente avaliar. Desde o tipo, para aquela determinada idade, eu acho normal, é adequado, a criança que está no processo de iniciação das questões gráficas, das representações gráficas, é natural que ela desenhe de palitinho. Já para outras fases da vida, a gente já começa a desconfiar ali que pode ter algum tipo de atraso, e isso sim é avaliado. Na aula que eu vou dar sexta-feira para os meninos do desenvolvimento, eu vou falar bem, bem direitinho disso aí, tá? Você vai gostar da aula. Legal, sim. Valeu. Então, o desenho, gente, a gente vai ter, como eu já estava falando para o Luiz, a questão da faixa de idade, né? Vou falar um pouquinho aqui, eu nem lembrava que tinha isso aqui. Então, geralmente, aos 3 anos, a gente geralmente vai desenhar um rabisco, né? Que é bem isso que o Luiz trouxe, esses palitinhos, que são 2 linhas simétricas, indicando o braço, aquele dedinho, que é só os risquinhos, né? Então, esboços de representação do corpo. Já a partir dos 4 anos e meio, a criança já consegue fazer uma cabeça, um corpo, os olhos, o nariz, a boca. Embora sejam muito rudimentares, já vai começar a aparecer essas expressões. Geralmente, aos 6 anos, a figura já aparece mais com o real, pois começa a se estruturar a imagem do corpo e começa a aparecer alguns detalhes, como vestimentas, brincos, chapéus. No lugar dos dedos, a criança começa a desenhar uma bola imitando uma mão, né? Um desenho, o número correto de dedos, já começa a aparecer um enriquecimento dos detalhes. Aos 8 anos, a figura já aparece correta. Aparecem os 5 dedos, o pescoço, o desenho ainda é esquematizado, aparecem figuras de perfil, a imagem é mais rica em detalhes. Aos 9 anos, a imagem do corpo se parece mais com um real. Né, verifica-se a diferenciação dos sexos por meio de vestimentas, figuras ricas em detalhes, com todas as partes do corpo. Além desses aspectos esquemáticos, há também fatores como a situação da figura no espaço da folha, as proporções entre as partes do desenho, os traços mais bem feitos ou mal acabados em determinado lugar do corpo, que nos revelam muitos aspectos simbólicos do que a criança projeta na figura desenhada. Bem legal, nem lembrava que tinha feito essa descrição aqui para vocês, mas é bem isso. Então, eu acho que é muito importante, gente, depois vocês peguem esse slide, vou mandar para vocês no WhatsApp, e guardem, né, esses detalhes, porque muitos de vocês vão trabalhar com criança, o desenho é um dos instrumentos mais simples que a gente tem para trabalhar e extremamente rico de possibilidades, né? Então, vocês usarem um pouco desses parâmetros vai ser muito importante.
Agora vamos falar um pouquinho da avaliação psicomotora mais padronizada, tá? Ela é uma avaliação clínica que vai se aproximar muito do exame neurológico, porque ela vai avaliar diferentes funções organizadas pelo sistema nervoso central, né? Em geral, lembra aqueles elementos psicomotores que a gente estudou? Quem é que lembra? Eita, que a memória tá ruim, hein, meu povo? Vamos lá, a gente estudou, né, atenção, olha, desculpa, gente, agora quem errou fui eu. A gente estudou lateralidade, noção espacial, a gente estudou a questão da apraxia fina, da apraxia global, vocês estão lembrando dessas coisas? É isso que a gente vai avaliar, né? Então, assim, a gente vai avaliar esses processos. Se vocês lembrarem um pouquinho da aula, lembrando que essas questões estão ligadas ao processo das funções executivas do nosso cérebro. Então, é por isso que a gente fala que se aproxima um pouco do exame neurológico, por conta disso. Mas a gente vai se diferenciar por não estar buscando lesões, né? E sim salientar a falta de harmonia de possíveis repercussões afetivas sobre os aspectos instrumentais do corpo. Então, a gente não vai estar ali pegando um exame de imagem e vendo, tem uma disfunção ali, teve um acidente ali, tá faltando sangue ali, esse tipo de coisa. Na verdade, a gente vai procurar a desarmonia e a gente vai tentar trabalhar isso a partir do processo de exercícios, tá bom? Existem vários autores que validaram por meio de pesquisas e testes padronizados a questão do desenvolvimento dos fatores psicomotores. Nosso querido Vitor da Fonseca, que é o livro que eu vou indicar para vocês, gente, é muito legal. Tem, né, uma série de testes que vocês podem estar usando no processo da psicomotricidade. E para vocês, né, não sei se serão todos psicomotores, espero que sejam, psicomotricistas, desculpa. Vocês podem estar utilizando alguns desses elementos nas clínicas de vocês, nos processos de vocês de trabalho, quem for para escolar, quem for para hospitalar também, né? Eu espero que na próxima aula eu consiga falar um pouquinho do trabalho do psicomotricista em áreas diferentes, né? A Camila fez uma explanação muito bacana semana passada sobre a escolar, mas também o psicomotricista pode atuar em outras áreas, eu espero trazer para vocês. Também existe, gente, o exame psicomotor livre, né, que você vai utilizar uma sala de brinquedos para o diagnóstico, como eu já falei para vocês, né, a sala do psicomotricista ela é bem rica. Se der tempo na aula de hoje, acho que vai dar tempo, eu mostro para vocês umas salas. A Suzana Veloso foi ela que elaborou, né, então o jogo livre, a criança, ela vai ficar livre, e a partir dessa liberdade para os jogos, para as brincadeiras, a gente vai fazer todas as avaliações. Eu indico muito esse livro dela, que é sobre psicomotricidade relacional. Então, assim, no exame psicomotor livre, a criança ela é colocada diante de um conjunto de objetos e a gente vai sugerir que ela brinque, podendo realizar qualquer tipo de atividade. Né? Em geral, os objetos eles vão ter um caráter dinâmico e vão tornar-se mediadores na relação. Vão permitir a construção, vão se revelarão as questões simbólicas. De modo geral, os brinquedos vão ser bambolê, corda, instrumentos de música, de repercussão, panos coloridos, grandes, pequenos, bolas, aqueles rolos, vou já mostrar para vocês umas fotinhas de umas salas, caixa de papelão, objetos que a criança vai poder subir, caixotes, né? Às vezes, alguns joguinhos estruturados mesmo, quebra-cabeça, jogos de tabuleiro. Também uma coisa muito comum no nosso consultório é a família de bonecos de pano, né? Para que as crianças possam trabalhar ali, às vezes, alguns conflitos. Então, em geral, o que a gente vai observar no jogo livre, né? É a cadeia simbólica que surge, né? Na escolha de cada atividade, o lugar ocupado na sala, o modo como se relaciona com os objetos, com o próprio profissional, as verbalizações que essa criança vai trazer, né? Dentro desse processo. Dessa forma, é uma associação livre, através do simbolismo lúdico, que o psicomotricista vai observar ao analisar todo esse processo, né? A gente também consegue, nesse jogo, avaliar todos os aspectos corporais, né, que vão ser registrados.
o tônus, o equilíbrio, a coordenação motora, a gestualidade, a mímica, as tensões, né? Para que a gente possa, de fato, guardando esses elementos para uma comparação futura com dados de exame motor funcional. Então, assim, quando a gente vai fazer aquele exame motor estruturado, ele é diferente do exame motor, psicomotor livre? Geralmente sim, né? Inclusive, esse jogo que eu criei com as famílias já foi uma ideia que eu tive, porque eu sempre percebia, quando eu ia fazer com as crianças a minha anamnese, uma vez um paciente meu falou, eu era bem nova, eu estava começando na clínica, isso me marcou muito, né? O menino olhou para mim e disse assim, tia, a senhora tá me testando, né? Aquilo me deixou extremamente constrangida, né? Eu estava usando um teste psicológico, no caso, parametrizado e tudo mais, e eu fiquei extremamente constrangida com a fala dele, né? Você está me testando? Isso diz muito da relação, né? Essa coisa do teste. Então, quando você vai fazer a coisa mais livre, a pessoa geralmente fica mais à vontade, perde um pouco daquela pressão de estar sendo testado, de estar sendo avaliada, e tende a ser uma coisa mais livre, mais leve mesmo. Uma outra coisa, a gente vai notar como é que a criança usa a sua liberdade, né? Se ela é autônoma, se ela é criativa, se ela fica inibida, se ela cria jogos simbólicos. Se ela consegue, né, fazer atividades exploratórias sem muito sentido, ou se ela se desorganiza com a liberdade. Isso também é muito comum. E em relação à conclusão, né? Então, assim, cada psicomotricista, ele vai ter a liberdade de escolher o que é que vai usar nesses instrumentos ou trazer outras coisas que ele acha necessário. Lembrando a vocês que o psicomotricista pode ser psicólogo, fisioterapeuta, educador físico. Então, assim, em geral, o psicomotricista tem que trazer a sua carga da sua formação anterior, né? É muito importante que o psicomotricista tenha uma visão global desse indivíduo, né, a fim de que as suas intervenções sejam realmente assertivas, sejam os mais assertivas possível, né? A gente também não tem como... a gente não pode ter pressa para avaliar ou diagnosticar. Na verdade, eu acho que isso aí é até um conselho que eu estou dando para vocês, assim. Vou até... eu estou sem câmera, gente. Por isso que eu não abri a câmera hoje. É um conselho mesmo que eu estou dando para vocês. Às vezes, a gente tem... as famílias geralmente vão pressionar sempre a gente. Eles querem uma resposta objetiva, eles querem saber o que é, como é que trata, quanto tempo. Em geral, as famílias elas estão sempre ali buscando essa consigna. E muitas vezes a gente não tem como dar. E seria irresponsável a gente falar, né, o que é uma ou duas sessões. Então, por isso, gente, é muito importante que vocês se sintam seguros no seu processo e tenham segurança no processo de vocês, para que vocês passem essa segurança para a família, para dizer, olha, nesse momento a gente está avaliando, né? Essa avaliação é muito importante. Eu gosto muito de usar esse termo, né? Quando os pais chegam, mas o que é que o fulano tem? Se o fulano tiver isso, se tiver aquilo, o que é que eu sempre falo? Gente, não importa. Com o diagnóstico fechado ou sem o diagnóstico fechado, a condição que a gente sabe que ele precisa trabalhar, que ele precisa evoluir, é essa e eu vou trabalhar. Essa ansiedade de ter um diagnóstico fechado é muito mais dos pais do que propriamente do nosso trabalho. Então, é importante que vocês consigam, né? Assim, não se deixar, né, levar por essa ansiedade dos pais. Às vezes até uma certa ameaça, um tom de ameaça, do tipo, eu fui no... Isso eu escuto muito. Doutora, eu fui numa psicóloga, com 4 sessões ela já me deu um diagnóstico. Eu disse, mas eu não dou, né? Então, assim, você tem que aprender. A gente não é fácil, né? Às vezes a gente é um processo de construção que muitas vezes também precisa ser feito na cadeira do seu terapeuta, né? Porque você entender que você precisa de um tempo para construir esse diagnóstico, que realmente existem elementos. Então, Carlos, o que é que tu fala no teu feedback? Porque, assim, geralmente ali na 6ª, 8ª sessão, a gente dá um feedback para os pais. Eu não dou um diagnóstico para os pais, eu dou um feedback daqueles elementos comuns que a gente conseguiu observar, a gente dá também uma orientação terapêutica, do sentido do tipo, não, eu já estou trabalhando isso, isso e isso com a criança, porque eu achei que era importante. Olha, o que a gente conseguiu trabalhar. E na primeira sessão eu observei, eu sou aquela profissional que passa muito jogo para casa, muito exercício para casa. Explico por que cada exercício, né? Qual a importância disso. Eu até empresto muitos meus brinquedos para as crianças.
levarem para casa para depois trazerem de volta. Porque isso, gente, vai fazendo a família perceber que ela faz parte desse processo e que a gente tem que trabalhar essa ansiedade dos pais, né? Que o mais importante agora é que ele se desenvolva. Porque nem sempre a criança que tem um atraso ou que está apresentando uma dificuldade, porque nem tudo é atraso, às vezes é uma dificuldade mesmo. Então, à medida que a gente vai trabalhando, a gente sempre fala que o diagnóstico na infância ele é evolutivo, ele vai evoluindo, ou para piorar ou para melhorar, mas ele vai evoluindo. Então, fechar um diagnóstico de forma precoce vai gerar aquilo ali que o Luiz trouxe no nosso primeiro slide, né? Uma série de perigos, de você rotular uma criança, de você colocar uma criança ali num lugar que muitas vezes não é dela, né? Hoje, a gente tem um perigo enorme da questão do TDAH. Hoje, na verdade, o TDAH passou, né? Tipo, teve uma super moda que tudo era TDAH, agora tudo é autismo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses rótulos, tem que ter muito cuidado com essas modinhas, né? Assim, muitas vezes as pessoas querem um diagnóstico muito mais para tirar de si a responsabilidade. Eu sempre digo, mãe, para que esse desespero? Um diagnóstico. Vai fazer diferença o diagnóstico? Eu não vou ter que tratar essa agitação psicomotora que ele tem? Eu não vou ter que tratar esse atraso escolar que ele está apresentando? Com diagnóstico ou sem diagnóstico, a gente vai tratar. Então, para que essa ansiedade? Então, é muito importante que vocês trabalhem isso aí, né? E como é que a gente trabalha essa questão da gente se colocar para as famílias de uma forma com segurança na nossa terapia e também com muita fundamentação teórica, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui os slides. Alguém tem alguma dúvida? Não, professora, tá tranquilo, tranquilo. Pronto. Eu vou mostrar para vocês, que eu não mostrei semana passada, eu nunca mostrei, uma sala de um psicomotricista. Peraí. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Pois é, gente. Essas salas, elas vão variar muito ali de acordo com o poder aquisitivo do psicomotricista, tá certo? Essas salas podem ser tanto em espaços terapêuticos, né, como clínicas de reabilitação, ou também podem ter em escolas. É um sonho, gente. Queria que tivesse um na Pitágoras para a gente trabalhar isso. A gente tem muitos instrumentos grandes, né, para trabalhar a questão da motricidade. A gente vai ter muitas pula-pula. Eu não estou achando nem o que tem um balanço. A gente tem um balanço, bolas, né, coisas muito coloridas. Tá aqui. Essa sala aqui tem um balanço, tá vendo? Então, assim, nesses espaços, a criança vai poder explorar esse universo, explorar N universos sensoriais. Deixa eu mostrar para vocês uma sala de psicomotricidade ultramoderna. Essa sala aqui, vocês estão conseguindo enxergar? Sim, eu estou. Sim, estamos. Essa sala aqui, gente, ela custa 300 mil reais. Que sala. Bem baratinha, né? Essa é a Neurobrink. A Neurobrink, ela é uma empresa que vende, né? Essa a gente vai chamar isso é uma sala multissensorial, tá? É um parque multissensorial, 500D. Eles fazem cheiro, simulam chuva, trabalham muito essa questão sensorial com cores, texturas. Vocês estão vendo alguns brinquedinhos na parede. Esse tapete aqui também, dá para ver que eu estou apontando para o tapete? Deixa eu botar aqui. Sim. Esse aqui é um tapete musical. Então, a criança pisa aqui, aí tem uma musiquinha. Pisa aqui, tem outra. Aí é como se fosse um piano, que a criança vai pisando, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês. Então, eles conseguem fazer nessas salas... Pode falar. Não, só comentando que é bem mais tecnológico, né? O outro, as crianças têm que inventar mais, né? Pois é. Minha opinião sobre esse parque multissensorial. Eu fui lá pesquisar, eu achei que era mais barato.
inocente, né? Foi olhar o preço, eu estava achando, gente, que era 50 mil reais, sabe? Como vocês sabem, eu acabei de inaugurar um consultório e na época eu estava pesquisando alguma coisa uma coisa diferente nesse sentido. Na minha cabeça ia custar uns 50 mil reais, 60 mil reais, mas era 300 mil. O mais barato, a sala, os equipamentos mais baratos saíram na faixa de 100 mil reais. Inclusive, isso me deu muita motivação para eu fazer meu pós-doutorado. No meu pós-doutorado, a gente está fazendo um aplicativo e a gente está fazendo um brinquedo multissensorial. Eu espero aí no próximo ano poder apresentar para vocês. O projeto é muito legal, estou muito orgulhosa. Só que não vai ser essa fortuna, a gente está fazendo de um jeito que seja bem barato, sabe? Para poder dar acesso a outros profissionais. Então, a minha frustração com esse parque aí virou meu pós-doutorado. Se Deus quiser, tudo certo. Então, não adianta nada você ter todos os brinquedos do mundo. Eu estou falando isso pela minha experiência de vida. Quando eu me formei, eu não tinha um centavo. E todo mundo falava que consultório... E não é mentira, consultório realmente é uma coisa complicada, você tem que investir muito. E eu comecei a minha vida na clínica com permuta. Vocês sabem o que é isso? Permuta é você trabalha e dá uma porcentagem do que você trabalhou para o dono, né? Uma clínica muito simples mesmo, com pouquíssimos recursos. Então, assim, eu também não tinha condição de comprar muitos. Hoje eu tenho muitos brinquedos, assim, mas foram anos de trabalho, de compras, né? De acesso aos brinquedos e tal. Hoje eu tenho bastante material. Mas no início da minha carreira eu não tinha nem condição de comprar. Então, assim, eu aprendi muito que a necessidade é a mãe da invenção. Então, não necessariamente eu preciso ter um consultório mega estruturado, com milhões de brinquedos, para fazer um bom trabalho. Eu acredito muito no poder do desenho. Durante muito tempo, os maiores recursos que eu tinha era canetinha e folha de ofício. E a gente conseguiu trabalhar muita coisa, né? Origamis também é uma coisa muito simples e barata que você pode fazer, que te ajuda muito a acessar essas crianças. Então, você não precisa ter essas parafernálias eletrônicas. Gosto de tecnologia, gosto muito, eu acho que é muito bacana. Mas eu acho que nada supera o vínculo, nada supera o contato humano. Então, sim, você vai fazer um trabalho muito bonito, mesmo sem ter um parque multissensorial como esse, mas com muita criatividade, com recursos, né, com a formação. E a psicomotricidade, eu preciso dizer para vocês, ela me deu muita ferramenta para trabalhar o corpo, muitas brincadeiras livres, né, o psicodrama também, né, essa coisa do jogo espontâneo, da liberdade, do teatro, da imitação. Esses recursos todos me ajudaram muito. A minha formação também me ajudou muito, né, a essa questão da criatividade. Então, professora, eu achei interessante que eu, assim, vendo esses dois ambientes, né, um ambiente muito futurístico, né, uma coisa assim muito tecnológica, né, e o anterior, eu me identifiquei mais com as fotos dos anteriores, que assim, eu achei um ambiente mais agradável. Assim, me colocando no lugar de uma criança, eu acho que eu me sentiria bem mais agradável naquelas fotos anteriores que você mostrou. A gente tem que ter muito cuidado com a coloridos. Vocês estão, até para também não falar mal do Parque do Homem, né? Mas assim, vocês têm o ambiente todo ligado, né? Quando você vai trabalhar com a criança dentro do parque, você vai escolher uma coisa e vai trabalhar aquela coisa, né? Assim, porque essas fotos, eles deixam tudo ligado ao mesmo tempo, que é para você ver. Entendi. Aí fica uma coisa meio espantosa. Uma coisa meio espantosa. Mas na hora de fazer o trabalho, não, tá, gente? Na hora de fazer o trabalho, eles... Como é que se diz? Você vai trabalhar... Não, hoje a gente vai trabalhar a questão sensorial, com as bolinhas de sabão. Não, a gente vai trabalhar a questão do equilíbrio na piscina. Então, você vai escolhendo uma coisa para trabalhar. Não vai trabalhar ali... Porque a criança vai dispersar, né? Assim, ela vai se agitar, ela pode se excitar. Eu estava tentando achar uma... Porque, assim, até essas fotos que eu mostrei são salas de psicomotricidade muito chiques, né? Ó, gente, isso aqui é uma sala de psicomotricidade mais comum, né? Só o tapete. Vocês estão vendo que não tem tanta coisa assim, né? Então, assim, aquelas salas que eu mostrei eram muito chiques. Mas não é a nossa realidade, assim, não. Das escolas aqui em Fortaleza, das clínicas.
Mesmo assim, a diversão está garantida aí, né? Ai, com certeza. Não, realmente. Né? Então, realmente, você vai ter salinhas com bem menos recursos. Esse que lembra muito essa sala do IPRE, essa aqui me lembra muito a sala do IPRED. Eu não achei a sala do CREAS, que geralmente é onde eu levo os alunos para conhecer o espaço físico. Então, assim, tem salas muito chiques. Tem uma sala super chique aqui em Fortaleza, deixa eu ver se eu acho que é da base para... Qual é o nome? Base para alguma coisa. Quero saber, será que é isso? A gente, eu não lembro o nome da clínica. Chama Base. Agora, Base Clínica, não vai aparecer, não. É muito legal. Ela fez, em vez de fazer encarpetado, ela fez como se fosse grama. Eu achei super legal a sala dela. Então, assim, existem vários modelos de clínica, né? Existem vários modelos de sala também. A gente não tem. Não é base. Ah, tá aqui. Base educacional. Deixa eu ver se tem a sala de psicomotricidade. Então, existem vários modelos, né? De clínica, de sala. Ó, como é legal a sala dela. Tá vendo? Tem. Uhum. Ai, ela tirou a grama. Essa foto é velha. É muito linda essa. Não, a gente não tem muita. Ah, isso aqui é antes da reforma, que essa sala tá muito simples. Essa sala é bem chique, sabe? Porque essa foto deve ser de antes da reforma. Ela estava fazendo a reforma, né? Tem a grama, né? Ali no canto, né? Essa foto essa sala já tá pronta, assim, já faz um tempinho já. Mas, como é que se diz? Essa foto deve ser de antes da reforma, mas ficou bem legal. Então, assim, existem muitos modelos de salas, né? Existem muitos, mas o mais importante é realmente o trabalho humano, permitir que essa criança seja livre, permitir que essa pessoa seja livre, porque a gente também trabalha com idosos, também trabalha com adultos, também trabalha com adolescentes, se sentir à vontade para se mostrar ali de corpo e alma, né? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Todo mundo em silêncio. Então, pessoal, eu vou encerrar por hoje, tá bom? Vou ver se eu tenho aqui uma listinha de coisas para mandar para vocês. Eu vou ver se eu mando agora. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ir tirando comigo ao longo da semana. E no mais, a gente se vê segunda-feira, no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, tá? Mesmo bate-link, no caso. Professora, tá, bem rapidinho, ok, só bem rapidinho. Você poderia disponibilizar, além do modelo da resenha, esses slides, porque eles não estão naqueles slides lá. Esse slide eu fiz hoje. Eu vou mandar para vocês, tá bom? Tá ótimo, obrigado, professor. Eu fiz hoje não, gente, fiz ontem, mentira. Pois tá, gente. Beijo. Boa semana, viu? A todos. Tchau, pessoal, bom dia. Bom dia.